Eu sofri uma grande injustiça na minha vida. Perdi tudo, perdi a minha empresa, perdi a minha dignidade, perdi os meus bens, casas, carros e até a vontade de viver, ao ponto de querer acabar com a minha vida e com a dos meus filhos também. Sou Arminda Bonifácio e quando me casei, eu pensei que a minha vida ia ser um mar de rosas, que eu amava o meu marido, ele amava-me a mim e que o casamento ia ser uma maravilha. Mas não foi assim, porque o meu marido vinha de uma família destruída e em que havia muitas traições e eu transportei isso para o meu casamento porque eu pensava que o meu marido era igual ao pai. Eu imaginava que o meu marido tinha amantes, que o meu marido me traía com outras mulheres, e então eu comecei a fazer a vida dele um inferno. Eu comecei a agredi-lo, comecei a aprisioná-lo, era como se ele fosse uma coisa minha. Inclusive tem aqui um vídeo do meu marido que relata essa minha parte, que eu era assim. Atrás, nos tempos quando eu me casei, foi um momento muito difícil que eu passei com a minha esposa, porque ela passava momentos muito difíceis que para mim era insuportável algum homem estar ao pé de uma mulher assim. Então, aqui eu era realmente uma pessoa muito complicada de conviver, porque eu agredia o meu marido com palavras de baixo calão e tentava agredi-lo fisicamente. Mas nunca consegui agredi-lo fisicamente porque ele era mais forte que eu e impedia, embora ele nunca me levantou um dedo, nunca me tocou com um dedo. Mas a minha vontade era bater-lhe mesmo, era agredi-lo mesmo e até passou pela minha cabeça matá-lo. O meu marido, ele fazia de tudo para que eu me sentisse feliz. Mas eu sempre lhe disse que eu não era feliz com nada. Por mais material que eu tivesse, por mais dinheiro, bens, a minha felicidade não existia. Eu não sabia o que era ser feliz. Nada me satisfazia, porque eu tinha uma tristeza tão grande dentro de mim, uma coisa que eu não sei explicar. Era uma tristeza tão grande que eu achava que este mundo não valia a pena. Esta vida não tinha sentido nenhum. Quase perdi as minhas faculdades mentais. Eu senti que a minha inteligência que estava a desaparecer. Eu já não raciocinava. Eu não tinha, dentro de mim, eu não tinha aquela diferença entre o bem e o mal. Já era uma confusão. O que é bom, o que não é, o que é bom ou mau. Não havia diferença. E eu comecei a ter medo de mim mesma, dos meus pensamentos. O que é que eu vou fazer? Nesse período, nós já estávamos muito bem financeiramente, muito bem. Eu acho que eu sofri a maior injustiça da minha vida, que foi tantos anos de trabalho foram pelo ralo abaixo. Eu perdi o equilíbrio, perdi a razão. O meu marido começou a confiar noutras pessoas, foi traído por essa confiança e a partir daí começou a enorme injustiça que foi de ficar com a roupa do corpo, exclusivamente com a roupa que tinha vestida. Foi casa, foi fábrica, foi apartamentos, foi carros, foi dinheiro. Ficamos reduzidos a zero, sem nada, absolutamente sem nada. Depois havia muitas ameaças contra o meu marido. Eu, para não correr esse risco, fugi com ele, dentro do carro, sem nada. Então chegamos à Suíça. Aí foi um momento muito difícil. Fui morar de favor, para a misericórdia de alguém que me deu um teto, a mim e ao meu marido, e começamos do zero, tudo do zero. Só que eu não podia trabalhar. Eu estava com um problema de saúde muito grave e eu não podia trabalhar. Os médicos disseram que se eu trabalhasse, fizesse esforço, eu poderia ficar numa cadeira de rodas para sempre e nunca mais. E deram-me 5 anos, mesmo que eu não fizesse esforço, para nunca mais andar.
O meu problema era escoliose na coluna, em que me afetava a vértebra a L4 e a L5 e que me impedia de fazer movimentos. Por exemplo, sentada, eu não podia estar. Mais de 12 anos que eu não me sentava. Porque se eu me sentasse, eu já não me levantava. Porque bloqueavam, as vértebras bloqueavam. Então o médico disse, é assim, só fazemos a operação se você assinar um termo de responsabilidade 100%, porque o risco de você ficar paraplégico é muito grande. A morte estava sempre presente na minha cabeça. O suicídio estava sempre presente ali. Então eu planejei dar veneno aos meus filhos durante a noite, eles não sentiam nada, adormeciam e ficavam, e depois fazer o mesmo comigo. E quando eu acordasse de manhã, nós estávamos os 3 mortos. E esse era o meu plano. Mas nunca o pus em prática, graças a Deus que não pus, porque se eu desaparecesse, acabava. Mas também não queria deixar os meus filhos à mercê da maldade deste mundo. Porque, para mim, este mundo só havia uma coisa, maldade. No meu inconsciente era uma proteção a eles. Porque se eles ficassem aqui, eles corriam o risco de sofrer o que eu estava a sofrer. E era isso que eu não aceitava de jeito nenhum. O meu marido arranjava outra mulher e governava a vida, mas os meus filhos eram menores, eram pequenos, eram indefesos. E então eu achava que a melhor maneira de os proteger era levando-os comigo. Uma voz dizia que a solução era a morte, e outra voz dizia, tu ainda és muito nova, ainda podes viver, ainda podes reconstruir a tua vida. E aquilo era um conflito muito grande dentro de mim. Então estes momentos foram mais do que perder financeiramente. Foram momentos que sangravam o coração, que iam lá no fundo da alma. E aí foi o meu fundo de poço mesmo. Eu não ter capacidade de fazer nada. Não sofra mais. Não carregue mais esse sofrimento, não carregue mais essa dor, essa doença, não carregue mais esse mal na sua vida. Existe uma solução para si. Então, um dia, quando eu estava naquele sofá deitada, eu, como fiquei sem canais de televisão, fiquei só com um único que era um canal aberto, que era a TV Record. Até que um dia eu vi vários testemunhos de pessoas que eram curadas. Eu só queria uma coisa, eu não queria mais riqueza, não queria mais... Eu só queria ser curada para poder reerguer a minha vida. Os médicos, a comunidade científica não podia fazer nada por mim, não havia solução para o meu caso, eu só tinha um lugar onde eu podia recorrer, que era o altar de Deus. Então, se os homens não tinham o poder de fazer justiça na minha vida, Deus tinha esse poder. Porque eu aprendi através da palavra de Deus que Deus tem esse poder, que Deus é justiça. E é injusto que uma pessoa sofra com um problema que não tem solução. Então, eu apelei para a justiça de Deus. E eu fui curada ao fim de um mês de estar na igreja. Fui curada, nunca mais tive uma dor, desde 2006 até hoje. Nunca mais tive uma dor nas minhas costas. Nunca mais tive problemas de movimentos, que os médicos não entendiam porque eu estive no Hospital dos Paraplégicos para ser tratada lá. Nunca mais precisei de ir lá. O médico disse, olha, não sei, não tem nada. Eu que era aquela pessoa que não tinha perspectiva nenhuma de sair daquela situação, Deus começou a restaurar. Começou a restaurar e em 2 anos e meio, eu... Na Suíça, um país onde poucos imigrantes são bem-sucedidos no aspecto de serem por conta própria, eu cheguei ao máximo que eu podia chegar. Eu fui industrial, eu fui dona de uma fábrica na Suíça, numa língua alemã. Eu que não raciocinava mais, aprendi uma língua tão difícil. Fui alemão, geri uma empresa durante 17 anos na língua alemã. Dei emprego a muita gente. E tive uma vida próspera em todos os aspectos. Meus filhos estudaram nas melhores escolas suíças e formaram-se, né? São licenciados os 2, casaram com pessoas de Deus, têm um casamento maravilhoso, não lhe falta nada e a nossa vida foi toda restaurada aqui, também em Portugal. Tudo que eu tinha perdido
foi-me devolvido. Eu reconquistei tudo aquilo que tinha perdido aqui e muito mais. Hoje tenho muito, muito mais. Mas a maior alegria, tanto para mim como para os meus descendentes, é o Espírito Santo, porque sem ele a vida realmente materialmente pode ser muito abençoada, familiarmente também, mas sem ele não é completa. A depressão, graças a Deus, foi embora. A depressão nunca mais, o vazio na alma, que era na alma que eu não sabia, que era aquela doença da alma, foi preenchida com o Espírito Santo. Então tudo que eu faço dá certo. Nada dá errado, não pode, porque é o próprio Deus que dirige, não sou eu, porque se fosse eu, as coisas não dariam certo. Mas é o próprio Espírito Santo que dirige tudo isto, porque Ele é justo e faz justiça aos seus escolhidos. E eu considero-me uma escolhida de Deus.